Não, menina, não. Pelo amor de Deus. Testando 1, 2, 3. Tem que falar assim. Olha. Bora. Iniciando nossa apresentação do nosso projeto de ensino pela disciplina FTM de História. Maria, Para iniciar a apresentação do nosso trabalho de conclusão da disciplina FTM de História, ministrada pelo professor Dr. Jadson Gonçalves, somos a dupla Brenda Viana. Eu sou Maria Cecília. E vamos dar início com o tema do nosso projeto de ensino, memes como ferramenta didática para o ensino de história. Bom, quando a gente pensa, no ensino, no saber, a gente deve sempre pensar a conexão do que se ensina a quem está aprendendo. Então, é fundamental, esse meio termo para poder repassar de uma forma positiva, E no ensino da história não pode ser diferente. As ferramentas metodológicas, de ensino são fundamentais para que a gente obtenha um aprendizado eficaz para o aluno. Então, esse projeto ele vai propor a possibilidade de uso dos memes nessa construção desses saberes. Em específico no ensino da história, como eu falei. Lamarão 2019 vai falar sobre os memes, ela vai dar uma breve introdução, que memes são imagens, frases ou vídeos que se reproduzem rapidamente pela internet, dada a mensagem e a linguagem atraente que exibe. Lembrando que o meme ele não é trabalhado só pela parte do humor, ele também pode ser trabalhado de forma irônica, informações, enfim, diversas formas que tem diferentes tipos de abordagem que leve ao, no caso, leitor, das imagens e vídeos, enfim, a compreender aquilo que está sendo repassado, Maria? Sim, até porque, falando mais agora no ensino de história, em modo geral, ele nos desafia a compreender os fatos ocorridos anteriormente que justificam a nossa realidade. E fazer com que o aluno dê importância à interpretação nos dias atuais, já na era digital, à disposição de grande parte da população. Então, usar as diversas ferramentas como identificação dos alunos no seu cotidiano se torna uma proposta eficaz no ensino sociais. Exatamente. E para as ASMAN 2012, essas estratégias para o interesse no aprender pelo diálogo transdisciplinar com base no desenvolvimento das tecnologias da comunicação e informação, o ensinar ele deve acompanhar esse desenvolvimento para que o corpo docente consiga um trabalho eficaz, gente? Essa linguagem atual dos alunos ele deve ser levada em consideração essa realidade, fora da sala de aula, justamente para ter uma significação do aluno a respeito do assunto que está sendo proposto. E o real objetivo deste método do ensino é fazer com que o aluno sinta o reencantamento com a educação, segundo Lamarão 2019. Para justificar o motivo que levou a gente escolher, trabalhar essa temática para o ensino da história, é notória a necessidade de abordagens educacionais pautadas sempre na realidade atual, justamente como eu falei, para dar sentido ao aluno. O ensino da história agrega uma vasta gama de possibilidades para trabalhar cada assunto em sala de aula, Principalmente o campo da história, que faz com que o aluno reflita, imagine também, E a imagem ilustrativa é fundamental para o aluno dar uma certa importância. A forma de lecionar é tão importante quanto o assunto proposto. Deste modo, pode-se afirmar, segundo Beloso 2004, ele cita aqui que a educação só consegue bons resultados quando se preocupa com a geração de experiências de aprendizagem, criatividade para construir novos caminhos e habilidade para saber acessar fontes de informações sobre os mais variados assuntos. Então, os bons resultados do processo de ensino-aprendizagem se dispõem de um planejamento para lecionar, Que é a nossa proposta aqui desse planejamento voltado para o uso dos memes. Tornando o aprender mais leve e compreensível, Maria, que a gente precisa. Sim, E em vista disso, temos a nossa série Cultura, por ser, nos dias atuais, a forma de comunicação mais usável. E principalmente entre os jovens, e nos instiga a promover métodos de ensino que dá possibilidade ao aprender dos alunos pela cultura da linguagem. Bom, saliente-se assim a importância dos usos das tecnologias na educação, conforme Maria Alice de Souza. Ela faz uma citação aqui, gente, que ela diz: diante dos desafios de atender às demandas sociais que se volta para o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, a escola precisa promover práticas pedagógicas que envolvam os educandos em atividades que desenvolvam sua criticidade. Em outras palavras, apropriar-se de práticas que contemplem o gênero digital é buscar, a partir de um novo letramento, uma educação transformadora que valorize o protagonismo dos aprendizes. Para a problematização,
trazemos para esse referido projeto, tratamos em pautas o uso da fake news como instrumento de crítica e análise do ensino de história, através de uma contextualização entre a nova realidade digital e todas em suas classes sociais, levando em consideração que, como a gente tem falado, que os mais jovens e os escolarizados são os que mais acessam a internet, destacando-se alguns recursos que podem ser necessários para promover um comportamento dos estudantes e, consequentemente, visando combater a proliferação de notícias falsas por meio das mídias sociais digitais. De fato, o professor, seja de qualquer área do conhecimento, deve primeiro estar atento às fontes utilizadas pelos seus alunos quanto a solicitada a qualquer pesquisa ou trabalho efetuado através da internet. Muitas das vezes, a desorientação do docente ele abre caminho para a propagação de informações duvidosas no que estão no ambiente escolar. Uma vertente mais preocupante que diz a respeito de um aspecto que tem se desenhado no contexto informacional nas redes sociais pode dominar o fake news, pois qualquer notícia que o usuário integra ou não concorde, seja por razões religiosas, ideológicas, conceituais, entre outras, como aqui tem uma citação do Faxi que aponta que se alguém gosta ou não de uma notícia, não tem nada a ver com se ela é real ou falsa. Uma análise de muito mais profunda dos fatos ou falta dela é necessária. Diante do contexto, é auxiliar e promover que os estudantes naveguem de forma apropriada e emancipada pelo mundo de informação online. Tem se construído um desafio para os professores e também para os bibliotecários, para esses profissionais que lidam com o consumo de produção de informação para potencializar a construção do conhecimento. E outro, no surgimento das notícias falsas criou um desafio para a alfabetização informacional, né, Brenda? Então, pedagógico. Exatamente. Então, essa problematização a respeito das fake news, do professor, ele precisa estar atento a orientar o aluno, no caso da nossa proposta, por onde iniciar essas pesquisas e os cuidados que devem ter, principalmente quando se trata lá na atividade que a gente vai falar posteriormente, quando for escolher os memes, trazer se tem realmente referência, porque essa problematização vem ser a respeito dos meios dos memes, porque o meme em si, como o professor Jadson falou, vai ser só uma ferramenta de acesso à informação, né, que o principal enfoque é o trabalho que vai ser proposto. A gente vai dar prosseguimento ao referencial teórico, né, Maria? Sim. Manda. Então, para contextualizar, os memes são uma das formas de conteúdo compartilhado, né, com caráter humorístico, como a Brenda já falou, e crítico, que são reproduzidos e chegam a inúmeras pessoas em grande velocidade. Assim como as histórias que são contadas no decorrer do tempo, aquelas que chamamos mais atenção são as que persistem como assunto mais comentado por sua viralização, que se a viralização, no caso, seria espalhar de maneira a criar um efeito semelhante de um vírus. Então, segundo a Juliana Xavier de Araújo, os memes não são somente reproduzidos, mas sim reelaborados de acordo com a situação e o contexto social vivido pelo sujeito. É um processo criativo de receber e dar sentido a essas formas de contextualizando-as, ou seja, cada indivíduo utiliza o sentido do meme e a ressignifica continuamente em cada replicação e a fim de compartilhar novos enunciados e adquirir um determinado capital social. O currículo precisa ser redimensionado e transformado. Ele precisa ser hipertextual. O hipertexto, né, como fala Levi, é um conjunto que nos ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou pastas gráficas, sequências sonoras, documentos complexos, os que podem ser, eles mesmos, ser hipertexto. Exatamente. Jean Piaget, sendo considerado um dos mais importantes estudiosos do campo da educação, defende a ideia de que o sujeito é um organismo constituído de estruturas que respondem aos estímulos do meio. Logo, todo pensamento se origina da ação. Ou seja, por isso a importância do nosso cotidiano, porque é aquilo que a gente tem mais conexão e aí, a partir dessa ação, a gente começa a interligar o conhecimento dentro da sala de aula e fazer com que seja de uma forma significativa. A partir desse raciocínio, pode-se destacar a relevância do uso da linguagem da internet como caminho, e não fim, na produção de conteúdos que despertem a curiosidade nos alunos. Sim, é de fato que ressaltar que o agente da educação assume um papel de grande importância em todo o contexto escolar,
pois cabe a ele resgatar o prazer de ensinar e aprender através da ressignificação de sua prática pedagógica. Habilidades e competências, nós pegamos como base a BNCC. H1. Identificar momentos em que a circunstância histórica é analisada e as condições específicas daquele momento inserido no evento, em que o quadro mais amplo de referências sociais, culturais e econômicas. Ou seja, né, a gente precisa primeiro ver se aquele ambiente ele se obtém de tecnologias, né, no caso a realidade, as referências sociais, né, culturais e econômicas. E justamente o cultural a galera tá lá na rede social mexendo no meme e faz essa comparação com o ensino da história que a gente quer passar pro aluno. Exercitar a interpretação de um lado significado histórico, de uma cronologia, de realizar o exercício da composição de outras ordens cronológicas, com base em outras ordens anteriormente, né? E a última competência é produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para diferentes grupos ou estratos sociais. E agora vamos falar sobre a metodologia de ensino. É nítido que as formas de acesso à informação mudaram, né? Quando pensamos na era digital, nas formas de imagens, vídeos, a informação ela é facilitada através de leitura por ser bem menos frequente, como reforça a Luísa Quinte Lamarão, né? Muito citada aqui, que diz: é inegável que o desenvolvimento das tecnologias fez com que o acesso facilitado às informações tornasse, para muitos jovens, o hábito da leitura menos necessário. Aqui defende-se da forma de se ler mudou, mas o interesse pelo conhecimento entre os jovens evidamente estimulado. Irá sempre existir. Lamarão 2019, página 185. Então, as metodologias de ensino deverão ser consideradas essas mudanças sem excluir a leitura, e aí será primordial no ensino da história. O interesse em aprender deve ser instigado para que a compreensão sobre o estudo com isto, o aluno compreenda o que é proposto em sala de aula. Um dos mais usados memes é sobre a chegada, como a Brenda vai falar mais, sobre a chegada dos europeus no Brasil e a escravidão. Que no caso, para a melhor organização de métodos propostos, são divididos em etapas. A etapa inicial, que vai ser o primeiro contato do professor com a turma sobre o assunto, que a gente dá, nesse caso, né, é o ensino da história. Pode ser aplicado, mas assim como pode ser aplicado a outros assuntos. Nesse caso, nós usamos o exemplo da escravidão no Brasil. Pode ser adaptável, né, como eu falei. Em sala de aula, apresenta-se para a turma o assunto em texto, explanando os pontos principais, né, primeiro momento, de forma introdutória. Uma aula de média 50 minutos para apresentação em síntese é o suficiente para explanar direitinho, de uma forma introdutória, como eu falei. Na mesma abordagem, articular alguns memes sobre o assunto, já usando essa ferramenta para socializar com a turma. Colocamos uma imagem que nós vamos deixar logo aqui no cantinho. Essa imagem nós colocamos como um exemplo e dá para explanar num slide para a turma um dos memes, né, que tem vários na internet. Nós vamos para a etapa processual, que é a etapa 2. Ao dividir o assunto por começo, meio e fim e articulando com os memes, né, é importante o uso contínuo desse meme, justamente para usar essa ferramenta de fato, texto, meme, porque aí a forma da imagem fica uma forma bem lúdica, né, Maria? Sim. Por conta do real objetivo em si do meme. Usado nas conexões, né, Maria? Sim, quando a gente fala das conexões com texto, elas devem ser indiferentes, seja por imagem ou com ou sem texto, seja em forma de vídeo, para que as aulas não se tornem mesmo assim... mesmo enredo. Isso, dando seguimento conforme o cronograma, né? Pode ser aplicado impresso ou via data show, podendo ser assim nas ambas as metodologias até a chegada da avaliação final. Deste modo, o professor ele tem que sintetizar de forma simples, clara e objetiva para os alunos conseguir desenvolver de forma significativa a atividade final. Desenvolvemos o cronograma da seguinte forma: por semanas. Vai variar muito da onde esse projeto de ensino vai ser aplicado, como de fato dividido os tempos do ensino da história na instituição que vai ser. Dividimos em semanas e vamos colocar na tabelinha a seguir para vocês terem acesso aí.
E todo qualquer projeto não se faz, né, minha gente, sem recurso. Recursos. Que recursos precisamos e necessitamos? O principal é para uso do memes internet. Precisamos saber se na escola, na instituição que vai ser aplicado esse projeto, tem internet, né? Para poder fazer o ensino de história, conseguir trabalhar direitinho com a turma. Porque mesmo que a maioria dos alunos tenha acesso a celular, à internet na sua casa, a instituição precisa ser um meio de apoio, de direcionamento para o aluno poder estudar e pesquisar. Em algumas aulas, o professor, a critério dele, né, do professor, ele pode repassar o material impresso, sendo necessária a impressora, obviamente, tinta, enfim, esses recursos, né, que será disposto. A avaliação, né, após o estudo do assunto, é proposto nas explorações com memes. A atividade final será em grupo, uma apresentação de seminário. No caso, os alunos terão que pesquisar os memes relacionados com o assunto a ser discutido em sala de aula e dentro dessas pesquisas sobre memes, irão usar a plataforma online Museu dos Memes. Será levado também em conta a participação em sala de aula e no seminário proposto a compreensão, a interpretação, a criticidade e a criatividade de execução de forma individual. E, em média, será constituído de 5 a 6 alunos em cada grupo, e cada grupo deverá trazer um meme relacionado com o assunto e explicar o porquê de trabalhar esse meme em sala de aula. E o porquê de trabalhar esse meme em sala de aula. Lembrando que esse meme não pode ser os mesmos usados pelo professor nas aulas anteriores, né? O professor vai dar toda a orientação. E aí, o aluno vai, no caso o grupo, vai se dispor a trazer até mais de um meme, né? Pode ser trago também para fazer uma comparação de um para o outro, de um período para o outro. Esse foi o nosso trabalho, minha gente, nosso projeto, nossa proposta para o ensino no campo da história. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E esperamos aí uma boa avaliação de vocês. Sim, professor Jasmine. Para quem gostou, é só clicar aqui, curte, comenta, Compartilha compartilha com a galera. Leva